Bate-papo. Recebendo mais uma vez aqui na Rádio Independente, nesta manhã de quinta-feira, Mauro Rauschel, de Inteligência, Conexão e Estratégia. No último dia 11, agora se comemorou o Dia do Advogado. Mauro, mais uma vez, muito bom dia. Parabéns pela data, pelo Dia do Advogado. Tudo bem contigo? Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia àqueles que nos ouvem e nos assistem. Né? Tudo ótimo. Aproveitar aqui e agradecer, né, pela mensagem do Dia do Advogado, mas também aproveitar para parabenizar aqui pelo teu aniversário, né? Obrigado. Dia 13 de agosto, né? Eu daqui uma semana é aniversário do meu pai também. Olha meu pai aí. também é de agosto, né? Então, um mês aí importante, né? Graças a ele eu estou aqui, né? Então, o mês de agosto é sempre marcante para nós. Mas sobre a questão do Dia do Advogado, né, é importante, talvez nem todos, né, conheçam um pouco da história, né, por que 11 de agosto é o Dia do Advogado, né, mas porque em 1827, no dia 11 de agosto de 1827, ou seja, ano que vem vão completar 200 anos, né, Dom Pedro I editou um decreto criando as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, né, a Faculdade de Direito de Olinda, que hoje pertence à Universidade Federal de Pernambuco, né, e a Faculdade de Direito de São Paulo, que hoje, né, é o curso de Direito da USP, né, e quem conhece, né, um pouco lá da história da USP, inclusive o diretório acadêmico, né, da Faculdade de Direito da USP se chama 11 de agosto, né, também em homenagem. Então, essa é um pouco da origem, né, dessa data importante, né, e claro que a gente vai dizer, a ideia do conceito do dia mesmo, efetivamente, né, ele foi estabelecido em decreto presidencial em 1927, ou seja, no ano em que as faculdades completaram 100 anos, aí, então, na época, o presidente da República, né, então, editou um decreto dizendo que esta data seria definitivamente a data do Dia do Advogado, né. E muitas, né, a gente brinca muito, né, que muitos reclamam, né, que advogado, né, é sempre muito oportunista, tudo, mas se a gente for olhar à luz da Constituição Federal, né, hoje lá no artigo 145, a gente vai ver que o advogado, né, cumpre um papel de função essencial à justiça, né, assim como a magistratura, assim como o Ministério Público. E o que quer dizer isso? Né? Ou seja, hoje, sem que você tenha a presença, né, a participação, o efetivo papel do advogado, seja numa relação processual judicializada, seja numa relação processual administrativa, né, mas que haja ali algum tipo de conflito. E hoje também, né, na base da lei da arbitragem, né, hoje com base também na questão da transação e conciliação tributária, né, então tem tantos espaços hoje, né, que o advogado passa a ser importante, né, e exatamente importante talvez representando, né, inclusive a própria origem da palavra, né, porque a origem da palavra advogado vem do latim advocate, que quer dizer chamar para junto, chamar para perto, né? Então as pessoas antes da própria figura do advogado, né, convidavam alguém, um jurisconsulto, alguém que tinha conhecimento jurídico para estar próximo, para lhe assessorar, para lhe auxiliar, para lhe orientar, para, né, poder ali tomar a melhor decisão. E trouxe isso, inclusive, Aline, exatamente porque eu entendo que nós estamos vivendo um momento de transição da advocacia, né? Embora hoje a gente ainda tenha um mercado, né, de processos judiciais que cresce a cada ano, né, continua crescendo, né, ou seja, apesar das tentativas com a reforma do judiciário, da emenda 45, com tudo que se fez, as ações judiciais continuam crescendo. Mas o que a gente percebe, especialmente no mundo empresarial, né, no mundo dos negócios, né, cada vez mais as empresas, né, têm procurado escritórios, advogados, profissionais que tenham a capacidade de antever os problemas e, identificando os problemas, contribuir para a adoção de medidas preventivas à judicialização, ao litígio, porque isso acaba também contribuindo, né, para que a empresa tenha menos problemas, tenha redução de custos, e isso não reduz, né, respeitado, obviamente, o contrário senso dos meus colegas advogados, isso não reduz em nada aquilo que é a essência da nossa remuneração, que são os honorários, né, sejam eles contratuais, sejam eles de outra natureza. Então, esse perfil novo do advogado, né, de que está ali ao lado do empresário, que está ali ao lado dos conselhos, né, nós estamos vivendo também esse momento aqui, inclusive no Vale do Taquari, né, que mesmo as pequenas e médias empresas, familiares principalmente, estão buscando formar um conselho de administração, formar um conselho consultivo, um conselho fiscal, né? Estes órgãos
que estão ali para ajudar o CEO, o CFO ou o dono da empresa, né, como a gente quiser chamar, também, né, para poder tomar suas decisões hoje, precisam de orientação jurídica, né, de um assessoramento, para que o próprio conselho, na tomada de decisão, também possa tomar uma melhor decisão para orientar a diretoria executiva a prosseguir, enfim, investimentos e tomadas de decisão. Então, acho que este momento, né, é um momento importante, e eu diria especialmente para os advogados jovens, né, que olhem para essa perspectiva. Eu sei que é difícil, né, a advocacia não é fácil, os números da OAB, Moisés, impressionam hoje. A remuneração média de um advogado no Brasil, são mais de 1 milhão de advogados, ela não chega a R$6 mil. 1,4. 1,4 então, milhão. Então, veja que a remuneração hoje dos advogados, ela não é uma remuneração alta. Embora muitos olhem para alguns escritórios, né, aqui e acolá, que tem uma rentabilidade ou que tem um faturamento maior, mas a realidade do advogado é difícil. Então, às vezes, se torna para o advogado que está ali começando um pouco incompreensível. Como é que eu vou fazer esse movimento que o Mauro está sugerindo aqui, se eu tenho um boleto que vai chegar no mês que vem, eu tenho que pagar o aluguel da minha sala, eu tenho que pagar o estagiário, né? Mas eu acho que esse movimento ele não precisa ser, obviamente, um cavalo de pau, né? Eu acho que isso é um processo, né? E eu sempre digo que, e a Aline vive isso também, né, nas suas atividades, além como comunicadora, que é relacionamento, né? Então, assim, tem que ir na reunião da associação de bairro, na reunião do condomínio, no almoço da Câmara de Indústria e Comércio, no almoço da Associação Comercial, na própria reunião da UAB, das reuniões das seccionais da UAB, né? Ou seja, tem que ter vida social, né? Eu estava comentando até com o Nathaniel, dizendo, nós fomos no almoço agora, onde teve uma das candidatas agora ao governo do Estado, né, em Teutônia, sentamos na mesa e ali, né, senta alguém que nós não conhecíamos, que também chegou um pouquinho atrasado com a gente ali, começamos a conversar, nos apresentamos, eu sabia quem era a empresa dela, ela conhecia um pouco da minha história, conversamos, trocamos cartão e possivelmente vamos ter um negócio sendo estruturado de um almoço absolutamente despretensioso quanto a isso, muito mais tendo ir lá, mas o fato de estar ali, naquele momento, de estar participando de um evento social, me permitiu ali conhecer alguém e trazer. Então, eu acho que isso é fundamental. Você pode ser um ótimo advogado, né, de retaguarda, fazer lindas petições, ter um profundo conhecimento jurídico, mas de nada ele vai servir se você não tiver um cliente, né? Se você não tiver uma empresa, não tiver uma pessoa física que precise desse serviço para você colocar em prática. Então, essa é um pouco, né, dessa percepção que eu tenho, né? Obviamente, outros podem ter percepções distintas, mas eu acho que esse é um caminho, né, para a advocacia, e eu desejo, né, já passados aí 2 dias, né, mas que os advogados, né, se atentem para isso, para esse novo nicho, para esse novo mercado, para essas novas oportunidades e possam construir suas carreiras de forma sólida e tendo aí o sucesso que desejam. Então, desejar aí a todos os advogados um feliz vencido já, mais um feliz dia, mais um grande ano, né, para toda a advocacia aqui do Vale do Taquari e de todo o estado. Até a forma de comunicar, né, doutor Mauro, tornando mais próximo daquele que não é da área do direito. A gente percebe que talvez a própria era digital obrigou ou obriga essa área do direito também a fazer isso, ter uma comunicação mais próxima, não tão distante de, obviamente, quem é o leigo, que é o cliente. Que o cliente é leigo na área, né? Exatamente. A tua vivência em outros cargos, como no governo federal, faz parte dessa tua percepção diferente, de olhar para a carreira de uma forma diferente? Faz porque quando você está à frente de posições estratégicas de governo, né, você recebe pessoas, né? Então, você recebe um empresário que tem um problema previdenciário, você recebe um empresário que está ali eventualmente executando uma obra pública e você é o gestor do contrato, né? Você recebe ali pessoas, políticos que têm ali problemas no seu município que precisam resolver. E, via de regra, essas pessoas vêm acompanhadas dos seus advogados, né? E ali você percebe, né, a diferença de quando você tem um advogado, e aqui isso também é algo importante, né, que conhece o seu cliente, que conhece a sua empresa, né, conhece a atividade que a empresa desenvolve, conhece com profundidade qual é o problema efetivamente, e mais do que isso, não só conhecer o problema, né, é encontrar soluções possíveis, né? E aqui, se eu tiver mais um minuto, eu queria contar um caso que é super interessante por essa dinâmica, né? Eu estou vivendo isso no escritório, nesse momento. Nós tínhamos um cliente que nos procurou em 2019,
que tinham um litígio estabelecido, muito sangue nos olhos, muita adrenalina alta, e estavam tentando compor, não conseguiram e porque queriam uma briga judicial. Nós voltamos à reunião, aí fomos contratados, fizemos reunião com eles, olha, acho que o acordo ainda pode ser o melhor caminho, vamos tentar construir, mas não havia mais ambiente. A diferença, né, entre o que o nosso adversário queria e o que nós estávamos dispostos a pagar era uma diferença de menos de R$800 mil. Agora o processo acabou, 7 anos depois. Né? Os honorários que estão sendo pagos para os advogados de lado a lado, aqui para não especificar de cada um, já são 3 vezes o valor do acordo. E a condenação, né, representa hoje 5 vezes o valor do acordo. Então você vê que se lá, né, você tivesse baixado a adrenalina, baixado a pressão, entendido e compreendido os efeitos que essa decisão poderia produzir, né, tu poderia ter resolvido o problema. Eu não teria ficado infeliz também, porque teria recebido honorários por resolver o problema, porque eu não teria que ter acompanhado esse processo 7 anos. Né? Mas, no fim das contas, hoje, tanto quem estava cobrando tem um custo alto, quem estava sendo cobrado tem um custo altíssimo, né? E eu brinco, né? No fim das contas, quem se beneficiou disso tudo, né? Apesar do trabalho, e é justa a remuneração, não estou aqui antes que alguém diga que a gente ganha indevidamente, não, mas foram os advogados, né, que tiveram aí o benefício, né, no fim das contas, maior, né, nesse proveito, e que aqui eu não sou contra, eu acho que o advogado tem que receber mesmo, tem que ter honorários, mas dentro desta estratégia de mudança de comportamento, esse é um caso para exatamente um empresário olhar, peraí, deixa eu sentar com uma advogada e conversar, escuta, qual é a repercussão jurídica, qual é a repercussão econômica e financeira que esse negócio vai ter para mim no futuro? Sem contar que quando você litiga contra a Receita Federal, por exemplo, a Receita Estadual, você ainda tem problemas de certidão que você não vai ter, você tem problemas de, para poder garantir a execução, você tem que contratar um seguro-garantia ou dar um depósito financeiro que vai comprometer o teu fluxo de caixa ou que tu vai ter que pagar prêmio de seguro todo ano. Então, todas essas são coisas hoje, né, que é importante quando o advogado senta com o cliente, olhar para isso, entender essa realidade, mostrar para o cliente e muitas vezes tentar convencê-lo de que o conflito não é o melhor caminho. Né? É o aconselhamento. O aconselhamento. Mais do prevenção. Que ser prevenção, e só leva para o judiciário aquilo que definitivamente não tem condição, né, não tem como conciliar, né, ou se a conciliação é muito danosa. Mas se puder construir, sem dúvida, esse é o melhor caminho. Doutor Mauro, muito obrigada. Certamente essa era uma pauta que nós poderíamos aí alongar, o relógio que não permite. Em outro momento a gente volta com ela. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, um abraço para todos aí que estão nos ouvindo. Mais uma vez, parabéns, Moisés, aí pela data. Muito obrigado. Mauro Hauschild conversando com a gente nesta manhã de quinta-feira, 9h04, vem a Independente Notícias. Voltamos já.